Olá, caros estudantes do ensino médio do Colégio Educacional Silencioso São Manuel. Sou o professor Wagner Oliveira e vamos nessa aula estudar sobre combinações simples, né? Nós já estudamos a parte do fatorial, arranjo simples, né? Permutações. E vamos agora estudar também sobre combinações simples. Quando nós iniciamos nosso estudo, nós vimos que a permutação ela é uma espécie de produto ordenado na ordem decrescente, né, daquele número que está lá sendo em questão, colocado em questão. Exemplo, 7 fatorial, então nós iremos colocar lá o fatorial desse número, né, sendo o quê? Sendo um produto, né, decrescente, até chegar no 1, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Pronto, para quê? Desenvolve, né, do número em questão até o 1, tudo na forma de produto decrescente. Estudamos também arranjo simples, que é quando nós não precisamos utilizar todos os elementos dessa sequência, né, que é uma espécie de permutação, mas só que um caso especial, né, o arranjo. E agora, né, nós vamos estudar também a questão das combinações simples. Nesse caso, a ordem, né, a ordem dos elementos, ela não vai nos interessar. Vejamos aqui. Consideremos um grupo qualquer de elementos, né, combinar entre si uma certa quantidade de elementos equivale a construir todas as escolhas possíveis. Veja bem, sem considerar as ordenações dessa quantidade de elementos. Nesse sentido, se no grupo de elementos, bem como nas escolhas, não houver repetições, faremos combinações simples ou escolhas simples. Vale ressaltar que a ordem dos elementos nas combinações ela não é relevante, ela não é importante. Demonstra-se que o número de combinações de n elementos distintos tomado P a P, certo? Indicado, né, por esse símbolo, combinação de n tomado P a P. Aqui no caso, essa segunda aqui notação, mais usada quando vamos estudar o binômio, né, números binomiais. E esta aqui que é mais comum, né? Esta e essa aqui que a gente usa na parte da combinação. Combinação de n elementos tomados P a P. É dado pela seguinte expressão, né? Vamos então perceber que a expressão se parece, né? Essa expressão se parece com a do arranjo simples. A única diferença é que nós vamos pegar aqui as ordenações, nós vamos dividir pelo P fatorial, né? Ou fatorial de P. A única coisa que é acrescida é este fatorial de P, né? Comparando uma expressão com a outra. Tomemos como exemplo preliminar a situação em que queiramos convidar 3 pessoas para um jantar, escolhidas dentre 5 disponíveis, cujos nomes são Antônio, a Beatriz, o Carlos, Dilson e Eduardo. A pergunta é: quantas são as escolhas possíveis de fazer, né, esse convite, né, de escolher essas pessoas para um jantar? Inicialmente, notemos que no grupo escolhido, a ordem das pessoas ela não deve ser considerada, né? Veja bem, convidar Antônio, Beatriz e Carlos não é diferente de convidar Beatriz, Carlos e Antônio, por exemplo. Ou então Antônio, né, Carlos e Beatriz. Se trata das mesmas pessoas. Mas vamos supor que fosse, né? Como é que nós faríamos, né? Nós teríamos então 5 possibilidades para a primeira pessoa, 4 possibilidades para a segunda pessoa e 3 possibilidades para a terceira pessoa. Multiplicando, né, esses 3 fatores, nós teríamos aí
60 modos de fazer, né, esta escolha. Isto levando em conta que convidar Antônio, Beatriz e Carlos, ou Beatriz, Carlos e Antônio, que seja diferente, levando em consideração a isso. Então veja aqui, essas 60 possibilidades serão as seguintes, denotando por A, B, C, D e E as pessoas cujos nomes têm essas iniciais. Antônio, Beatriz e Carlos. Veja aí. Antônio, Carlos e Beatriz. Beatriz, Antônio e Carlos. Beatriz, Carlos e Antônio. Carlos, Antônio e Beatriz e Carlos, Beatriz e Antônio. Então veja bem, levando em conta que essas permutações aqui são diferentes, né, nós teríamos aqui 5 resultados, não é verdade? Mas só que para este estudo que nós vamos fazer aqui, que é combinações simples, convidar Antônio, Beatriz e Carlos, ou Carlos, Beatriz e Antônio, ou Beatriz, Carlos e Antônio, se trata das mesmas pessoas. Então, nós teremos aqui, em vez de 6 resultados, né, que isso aqui equivale a 3 fatorial, nós temos simplesmente aqui um resultado. Porque se trata, né, das mesmas pessoas. Sendo assim, levando em conta este pensamento, esse raciocínio, nós teríamos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teríamos então 10 modos de fazer essa escolha, certo? Observando os resultados, o que nós percebemos, né? Que para efeito de escolher sem ordenar, que é nosso objetivo, nosso caso aqui é esse. Cada grupo de 6 sequências com as mesmas iniciais representa uma mesma escolha, né? Foi o que eu acabei de dizer ali anteriormente. Assim, o grupo de sequências, né, ou arranjos ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA, por exemplo, representam uma única escolha, né? Porque eu mostrei aqui, né? Representam uma única escolha. Antônio, Beatriz e Carlos. Sendo assim, a contagem de 60 obtida ela foi superestimada, pois segundo ela as escolhas ABC e CAB, por exemplo, são distintas, mas como nós acabamos de ver, para o nosso objetivo não é, né? Que é estudar as combinações simples. Essas 60 possibilidades são obtidas se ordenarem 3 de um grupo de 5 pessoas. O que ocorre, né? O arranjo aqui, arranjo de 5 pessoas escolhidas 3. Aí então nós teríamos então 60 modos distintos, né? Isso aqui equivale a 60, isso aqui é igual a 60. Só que essas 60 possibilidades, elas resultam de duas operações simultâneas. Primeiro, escolher e ordenar 3 das 5 pessoas. Veja bem, escolher e ordenar 3 das 5 pessoas. Como existem 3 fatorial maneiras de ordenar as 3 pessoas escolhidas, o que nós percebemos? Que essas 3 fatorial maneiras de representar, né, é uma mesma escolha, é uma escolha só, né? Nós vimos aqui, né? Isso aqui é 3 fatorial, mas não se trata exatamente, né, de coisas diferentes. Se trata de uma única escolha, né? Não são escolhas diferentes, se trata das mesmas pessoas. Por isso que nós consideramos aqui uma única escolha. Dessa forma, o número de modos de escolher as 3 pessoas ela pode ser obtido dividindo o número de ordenações, né, essa parte aqui, por 3 fatorial, o que pode ser indicado, né, por essa expressão toda aqui. Então, aqui nós temos a expressão que vai calcular, né, essa escolha, certo? Levando em conta o seguinte, que não se vai, né, colocar as ordenações repetidas, né? No caso aqui, ó. Isso aqui se trata de uma única escolha, portanto, só valerá uma. São 6, mas que equivale a uma única escolha.
Então, desse modo, nós temos, né, resolvendo essa expressão aqui, nós temos isso aqui, né? 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial vezes 3 fatorial. Né? Desenvolve aqui, né? 5 fatorial vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2, né? 2 fatorial é 2 vezes 3 fatorial. Cancela esses dois, esse com esse, né? Fica 2 aqui. Isso é igual a 10. Então veja que estudar combinações não é algo assim que pode nos assustar. Dá para a gente tirar isso aqui de letra, né? Basta que a gente analise a situação problema para ver o que a gente vai usar, né? Se é uma combinação, se é um arranjo, né? Sempre aquela pergunta, a ordem importa? Se a resposta for sim, nós vamos para a permutação. Vamos utilizar todos os elementos, se a resposta for não, aí é um arranjo. Na pergunta inicial, né, se nós respondermos não, né, em relação à importância da ordem, se ela for não, aí nós vamos para este caso, né, de combinação. Vamos ver aqui alguns exercícios aqui para a gente treinar esse raciocínio. Suponha que dentre Antônio A, Benedito B, Carlos C e Diego D, três sejam escolhidos para fazer uma viagem. Calcule de quantas formas a escolha pode ser feita. Bom, aqui a gente pode estar fazendo, né, aquela situação de estar ordenando, fazendo a combinação pelas letrinhas, né, fazendo todo aquele esquema, ou então a gente vai direto, né, utilizando a expressão, né, das combinações. Nós temos quantas pessoas? Antônio, Benedito, A, B, C, D, né? Temos 4 pessoas e 3 somente serão escolhidos. Então vamos fazer a seguinte pergunta: a ordem aqui é importante? Escolher Antônio, Benedito e Carlos. Ou Carlos, Benedito e Antônio. São escolha diferente? Claro que não, né? Então a ordem para nós aqui não nos interessa, né? A ordem dos elementos não interessa. Não é diferente escolher Antônio, Benedito, Carlos, ou Carlos, Antônio, Benedito, ou Benedito, Carlos e Antônio. Não é diferente, são as mesmas pessoas. Então vamos utilizando, né, a expressão, como é que a gente vai fazer essas escolhas? Nós vamos então usar aquela expressãozinha da combinação. Onde nós vamos ter aqui combinação, né, de 4 pessoas, e dessas 4 nós vamos escolher 3, certo? Você pode usar essa expressão, como pode usar outra também que já está aqui no nosso estudo. Desenvolvendo aqui, nós vamos ter então, ó, 4 fatorial. Até então você vai fazendo como se fosse arranjo. 4 menos 3 fatorial. Só que agora você vai dividir isso aqui por 3 fatorial. Vamos lá então, né? 4 fatorial sobre 4 menos 3 é 1 fatorial, que é 1, né? Então fica 1 vezes 3 fatorial. Desenvolve aqui o 4 fatorial, fica 4, ó, vezes 3 fatorial, para aqui. Isso aqui fica 3 fatorial. Não precisa nem considerar 1, né? Porque não vai mudar nada. Cancela aqui. Isso aqui é igual a 4. Nós vamos ter 4 modos de fazer essa escolha. Eu não vou aqui utilizar aquele raciocínio anterior de colocar, né, de supor que sejam diferentes as ordenações, porque no final das contas você vai perceber que essa questão de escolher Antônio, Benedito e Carlos, ou Carlos, Benedito é a mesma coisa. Então, vamos direto ao ponto, né? Resolvendo a questão, nós encontramos como resultado 4, né? 4 modos de fazer essa escolha, ok? Vamos aqui então para o exercício 2. E nessa questão, nós temos o seguinte: considere 3 pessoas, né, que
Porque 3 pessoas serão escolhidas dentre 7. Então nós temos 3 pessoas para ser escolhidas. De quantas? De 7, para formar uma comissão. De quantos modos podemos fazer isso? Sabendo que na comissão todas as pessoas terão funções idênticas. Olha aí. Então, a primeira pergunta é: importa a ordem de fazer a escolha dessas 3 pessoas dentre 7? Pense agora aí na sua turma de escola. Você tem lá uma turma de 20 pessoas e vão escolher 3 para compor ali uma comissão, para fazer um conselho de classe. Aí se escolhe 3. Importa a ordem dessas 3 pessoas? Claro que não, porque ele até diz bem claro que as funções são idênticas, né? Isso aqui até ajuda nesse raciocínio. Se a ordem não é importante, então nós temos um caso típico de combinação simples, né? Então nós vamos direto então ao ponto: combinação de 7 pessoas tomadas 3 a 3, né? Escolhendo 3. Então, resolvendo, teremos 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Eu estou assim incentivando a colocar inicialmente assim, só para a gente perceber que até aqui um arranjo simples. Só que vamos acrescentar aqui essa divisão, né, dessas escolhas por, no caso aqui, 3 fatorial também. Então fica assim: 7 fatorial dividido por 7 menos 3, fica 4 fatorial, 3 fatorial, certo? Desenvolvendo aqui o 7 fatorial, nós temos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí dá para eliminar o maior embaixo, né? Ó, 4 fatorial e 3 fatorial. Elimina esses dois. Aqui a gente já pode acrescentar os linhas de comentário. 3 fatorial, né? 3 fatorial, isso é igual a 3 vezes 2 vezes 1, não é isso? Que é igual a 6. Então já pode tirar 3 fatorial com 6. O que foi que nos restou? 7 vezes 5, que é igual a 35. Então, o total de comissões que a gente pode fazer, escolhendo 3 pessoas de 7, são 35 comissões, ok? Então, veja que é bem interessante, não é tão complicado, tá certo? A gente vai treinar mais esse raciocínio para a gente fortalecer essa ideia. Vamos aqui então para o exercício 3. De um grupo de 12 jovens, 6 rapazes e 12 moças, 5 serão escolhidos para fazer uma viagem. Quantas serão as escolhas, de modo que sejam 2 rapazes e 3 moças? Então veja o seguinte, aqui no item A, né? O número de possibilidade de escolher 2 dos 6 rapazes, né? Veja bem, nós temos que escolher 2, né, de 6. Nós temos que escolher 2 de 6. É o número, né, de possibilidade de escolher, né? E o número, na verdade, de escolher 3 das 6 moças. Nós temos aqui que escolher também 3 das 6 moças. Vamos escolher 2 rapazes, né, e 3 moças. Fica assim. Aqui a combinação de 6 rapazes escolhendo 2, né? E aqui de 6 escolhendo 3 essas moças. Então a quantidade de escolha vai ser a seguinte, né? Resolvendo essa parte aqui, nós temos 6 fatorial dividido por, vamos fazer aqui a diferença direta, ó, 6 menos 2, 4 fatorial, 2 fatorial, né? Vezes, aqui nós temos também 6 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial, 3 fatorial. Então, daqui é que nós vamos calcular, né, essas escolhas.
Fazendo isso aqui, nós vamos obter o seguinte. Desenvolvendo aqui o 6 fatorial fica 6 vezes 5, ó, vezes 4 fatorial. Sobre, eu vou parar aqui no 4 fatorial, porque eu tenho aqui embaixo, né, 4 fatorial, que dá pra gente fazer a simplificação. Ó, 4 fatorial e 2 fatorial. Vezes, a mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4, eu vou parar no 3 fatorial. Aqui embaixo é que nós temos o 3 fatorial e 3 fatorial. Ó, cancela esse com esse. O que foi que nos restou aqui? 6 vezes 5, 30, né? 30 sobre 2, que multiplica, cancela esse com esse. Lembrando que 3 fatorial é igual a 6, 5 vezes 4 são 20, vezes 20. Ó, 30 por 2 é 15. 15 vezes 20, isso é igual a 300, ok? Então nós temos aí 300, né? 300 escolhas. De escolher 2 rapazes, né? E 3 moças. No item B, que seja no mínimo, veja bem, que seja no mínimo 3 moças. Cada escolha poderá ser formada, então, por 3 moças, ó, e 2 rapazes. Cada escolha. Ou por 4 moças e 1 rapaz, ou então por 5 moças e nenhum rapaz. Vamos ver então aqui como é que fica. Nós podemos então escolher 3 moças e 2 rapazes. Então esse nosso N, né, escolha, vai ser igual, né, a combinação de 6, ó, escolhendo 3, combinação de 6, dá errado lá embaixo, escolhendo 2. Agora nós vamos para a parte de 4 moças e um rapaz também, né? Ou essa escolha pode ser feita também. Então nós temos aí a combinação de 6 escolhendo 4 vezes a combinação de 6, né? Escolhendo 1, que são 4 moças e um rapaz. Ou então, né, temos ainda essa possibilidade de calcular o seguinte: 5 moças e nenhum rapaz. Aí nós temos então aí se fazer a escolha de 6, né? De 6 escolher 5, ou então combinar os 6 e não escolher nenhum rapaz, né? Das 6 moças escolhe 5 e dos rapazes não escolhe nenhum. Então, resolvendo essas combinações aqui, é que nós vamos, né, calculando uma a uma nesse modo aqui, nós vamos encontrar aqui de modo geral 396 escolhas. Você pode fazer aí que vai exatamente chegar nesse ponto aqui, 396 escolhas, ok? Então qualquer dúvida, né, que você possa estar aí colocando no comentário do canal, ou então você possa entrar em contato pessoalmente comigo para que a gente possa trabalhar melhor essa questão das dúvidas, tá certo? Só não vai desistir. Lute sempre, não desista nunca. Vamos lutar sempre, ok? Então encerro por aqui essa videoaula. Até o próximo vídeo.